Hello! 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 Você está com os críticos. O que significa que você está em boa companhia, em qualquer horário, em qualquer dia da semana, mas tem que ser nessa plataforma, porque você não consegue conversar com a gente pessoalmente. Isso é um problema que a gente adquiriu, ou, enfim, um recurso que a gente adquiriu na pandemia e trazemos até hoje. Eu confesso que tem lá suas vantagens. Por exemplo, eu jamais conseguiria trazer esse cidadão aqui, ó, se não fosse o recurso do StreamYard, que é a nossa plataforma. Boa tarde, Ari França. Como vai você, meu querido? Boa tarde, meu amor. É um prazer falar com você. A gente teve uma conversa muito boa há pouco tempo e eu gostei muito. Um prazer estar aqui com os críticos. Os críticos, exatamente. Bom, eu quero, antes de mais nada, lembrar que nós falamos em 45 do segundo tempo, que foi muito bem, né, no cinema. Infelizmente, conversamos somente nós dois, eu, você e o Cássio. Ficou faltando o outro São Paulino, né? Ficou faltando o São Paulino naquela conversa. Tony Ramos não participou, infelizmente, né? Mas, enfim, estamos bem representados. Tá. Eu não me lembrava disso. Ele é tão presente sempre, o Tony, mesmo ausente, né? Não, então, exatamente. E como eu disse, era mais um São Paulino para a gente conversar. Mas tudo bem, vamos deixar futebol de lado, Copa do Mundo tá aí. Bom, eu queria falar sobre esse evento, né? 25 anos de Durval Discos. Eu parei para pensar. Falei, caramba, já foi assim, rapidinho, 25 anos. O filme participou da mostra, né? Teve um evento na mostra, acho que você esteve lá ao lado da Ana e parte do elenco. E aí, queria começar por aí. Para mim, foi um pouco complicado lembrar de todo o filme. Eu tive que rever. O que você lembra? O que você lembra do Durval? Você é aquele ator que pega, acabou o trabalho, você dá aquela limpada no personagem, joga lá na gaveta das memórias e vai para o próximo projeto. O que você lembra do Durval? Cheio de trás para frente, que eu lembro mais. Tá. Eu, como 95% dos atores, não gosto de me ver em cena, me ver na tela. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu acho que alguém podia fazer melhor. Eu fico vendo as minhas escadas mentais, o meu raciocínio. Eu fico me vendo pensando. Eu discordo das escolhas que eu fiz, porque o filme andou na minha cabeça e lá na tela está totalmente parado, sabe? Você está aí, Sim, tô. Eu só deixei a tela. Tá. É que eu fiquei sozinho, de repente. Me deu uma. Não, pode deixar. É que eu fiquei sozinho, me deu uma coisa. Você falei, será que eu estou falando sozinho? Mas que bom. Então, eu não gosto de me ver, né? Agora, o negócio da personagem, eu não sei. Para mim, tem algum tipo de. Respeitando muito quem acredita nisso, tem algum tipo de engodo nesse negócio, porque personagem a gente constrói com muito distanciamento, né? A gente não fica. Eu, pelo menos, eu não conheço nenhum método de possessão, nem de personificação a ponto de eu ter que me desfazer do personagem porque eu fiquei X ou eu não percebo. Mas então eu não tenho por que me livrar de nada que nunca teve comigo tão entranhado assim, numa simbiose que possa de alguma forma atrapalhar. Talvez é porque eu acho que os atores, a maioria não tem muito. Eu vou falar personalidade, não é a palavra certa, mas não tem muita certeza de quase nada. De tanto trocar de máscara, a gente acaba ficando sem nenhuma, sabe, Rogério? Então, na verdade, para me livrar do personagem, é tão fácil como me livrar de mim mesmo. Eu acho que quando eu estou fazendo os meus personagens, eu desconfio dessa palavra de novo, eu dou uma descansada de mim, ou do que eu penso que eu sou. Então, para pegar um personagem
e deixar de ser o que eu sou, quer dizer, deixar de ser o que eu sou, porque eu não sei direito, para uma coisa que eu não faço a menor ideia do que é uma brincadeira, um pouco a mesma coisa, entende? Espero que eu tenha sido complicado, que a coisa é um pouco... vai um pouco... vai em lugares engraçados da cabeça, sabe? Pelo menos na minha. Agora, não, imagino. O que eu lembro? Eu lembro, entende isso, não? Dá para, não é que entende, é claro que você entende, mas você sente você sente aproximação com esse raciocínio, dá para... Claro, perfeitamente. Eu adoro esse tipo de conversa. Se eu pudesse ter todo esse tipo de conversa com todo mundo que eu entrevisto, seria ótimo. Eu quero aprofundar na sua arte. Sim. Não, porque eu, geralmente, eu cresci numa época que o mercado não estava tão colado com o cinema, né? O cinema, até mesmo o americano, talvez o americano sempre menos, porque está sempre muito colado com o mercado. Mas, claro, o cinema mesmo europeu sempre foi um produto vendável, né? Mas então, quando os atores davam entrevistas, não relativas ao lançamento do filme, porque aí você fica um pouco representando a firma, né? E tendo que vender um produto. Então, lamentavelmente, e um pouco de uma forma cansativa, a gente cansa a gente mesmo e quem está ouvindo, porque, na verdade, parece que era melhor ler um release do que entrevistar um ator. Né? Eu, pelo menos, eu não aguento entrevista de lançamento. Eu tenho que fazer, eu faço. Eu tento ser o mais pessoal possível, mas eu sei o que se pede ali é uma certa impessoalidade, né? Isso eu acho um pouco cacete. Então, quando eu posso ser pessoal, quando eu posso falar da minha produção, tipo agora, que nós estamos só rememorando e comemorando, aí eu falo, porque as entrevistas que eu lembro quando eu era civil, quando eu era pequeno, eu lembrava do Mastroianni, do Marcello Mastroianni, eu espero que as pessoas se lembrem ainda quem é. Eu vou fazê-los lembrar. As entrevistas que eu lembro que eu li era quando o ator, eles se revelavam um ser mais humano, ele confessava certos limites, certos pecados e cometia certas ousadias e falava algumas bobagens sem ser crucificado por causa disso e nem sem se sentir culpado. Então, eu sinto um pouco falta dessas entrevistas e eu tento repeti-las aqui. Parte não é porque eu sou melhor que ninguém, não, por achar muito pouco interessante mesmo, tanto para eu conversar com alguém, como para alguém me escutar. Eu acho que é mais legal se eu falo com o coração do que eu falar com a boca, como se fosse um publicitário, assim, sabe? Eu não sou publicitário. Não, mas eu concordo com você. É muito difícil também deste lado aqui participar desses dias de promoção, né? De divulgação do filme, porque você está muito rápido. Quer dizer, eu tive tempo para pesquisar, para rever Durval Discos, para dar uma olhada. Eu fui atrás de material de making off, aliás, muito interessante, falando sobre a sua escolha, né, para viver o Durval e tudo mais. E lá não, é tudo muito rápido. Ao mesmo tempo, exige um profissionalismo, exige um pouco de jogo de cintura para você tentar perguntar alguma coisa fora da caixinha, né? Porque conhece aquela pergunta padrão, assim, a hora que você está naquela sinuca de bico, fala assim, qual foi o desafio desse projeto, desse trabalho? Essa serve para qualquer coisa, né? Então, eu fujo desses padrões, desses chavões. Eu gosto de pegar essas perguntas, do tipo assim, e aí, você assiste? Juro por Deus, que eu ia te perguntar se você é o típico ator que revê seus filmes ou não revê seus filmes. Não. Então, você já me antecipou uma resposta, mas é isso, a conversa tem que ser fluida. Se bobear, eu só vou na estreia porque eu tenho que ir. Depois, uma vez eu estava na Globo, estava fazendo novela e aí eu tive a oportunidade de conversar com um monte de gente, tipo, o próprio Tony pode te confirmar essa história, o Lázaro Ramos, um monte.
A grande maioria dos atores não gosta. Ele não vai falar isso, né, no dia do lançamento do filme. Porque é uma coisa muito... Não é porque não gosta do produto e do que fez, mas é que fica muito crítico em relação ao que fez. Eu tô diminuindo a palavra crítico agora, mas eu tô dando outro significado, pelo amor de Deus. A gente fica muito crítico em relação ao que fez. Aliás, eu já falei isso, né? Fica muito crítico. E o filme, muitos de nós temos um processo teatral na cabeça, de evolução. E o filme, uma vez feito, não evolui. Pouca gente pensa nisso, né? O filme não evolui, ele é uma obra pronta. E na minha cabeça, eu já fui com aquela cena para um outro lado, não necessariamente oposto, mas talvez para uma sintonia mais fina, e it's too late, não dá mais para fazer nada. Isso é uma das coisas, né? A outra é, talvez eu não goste muito da minha imagem também. Não estou falando que é ruim nem bom. Eu não gosto de ver minha imagem. Nós todos formados no teatro, a maioria de nós, né? Ainda, muitos de nós. Acho que está tendo uma geração mais midiática de uns 20 anos para cá, talvez. Acho que sim, com o boom da internet. Essas pessoas vão estar acostumadas a fazerem o trabalho e se ver, mas o nosso berço, vamos dizer assim, cafona isso, mas o nosso berço foi o teatro, a gente fazia e a gente não se via. Então, é mais ou menos um cacoete até dos atores teatrais fazerem, crerem, acreditarem, serem vistos, mas não se verem, entende? Você, como ator, não sei se você tem essa possibilidade de falar assim, olha, eu não quero fazer... Se te convidarem para um projeto, um exemplo, tá? Vou te convidar para um projeto de internet. Não, eu não quero fazer. Como ator, eu não sei se você tem essa possibilidade, se você aceita o desafio. Mas você tem uma predileção pelo teatro? A gente pode entender isso? O teatro é uma coisa que te dá mais retorno como ator? Acho que é um clichê já, né? Eu sou obrigado porque o grande Itamar Assunção, que você conhece, muito caro a nós aqui em São Paulo, né? Ao sul, né? Sul-sudeste, mas já conhecido, ele falava que o clichê é um chavão, e chavão abre porta grande. Então, tem uma verdade atrás de todo clichê, né? Eu me sinto mais artesanal no teatro, por um motivo óbvio. Eu estou fazendo e eu tenho a aprovação ou reprovação da pessoa ali na hora, né? E eu me sinto um pouco mais leve, às vezes, sabendo que também o jogo é curto, como se fosse uma rápida partida de pôquer, onde eu vou baixar minhas cartas e a minha aposta é ali na hora, né? Então, eu, a essa altura, já fazendo muita coisa em cinema e em televisão, para falar a verdade, eu estou bastante dividido entre o que eu aprendi lá atrás e o que eu venho aprendendo, porque é fascinante também a adrenalina de um jogo que não pode haver muito tipo de vacilo, mas claro que tem, que é a mídia, o filme, né? É fascinante, porque é outro jogo. Né? No teatro, você troca de cueca entre um ato e outro, entre um take e outro, você troca umas 4 de medo, porque é definitivo, né? Eu estou falando de mim, eu nem falo por todos os atores, tá? Estou falando de mim. Eu acho que outro ator pode dizer outra coisa, contrária, mas já que sou euzinho aqui, que estou nesse quadrado aqui, comigo é assim, né? Eu experimentei o teatro, gosto do teatro, tem uma troca óbvia, tridimensional, quadrimensional, ali com cheiro, né? Até, né? E tem essa troca com mais adrenalina, que é eu chegar meio pronto para fazer um negócio, porque dentro do cinema, dentro da televisão, não há muito processo, é mais o final do processo para o resultado já, né? E teatro, às vezes, você não estreia muito bem, vai ficando bem, aí pelo final da temporada, agora isso com as temporadas curtas vai ficando cada vez mais difícil, você vai atingindo uma maturidade do papel, e no cinema e na TV, mesmo que você não esteja bem, vai filmar, e é aquilo, velho. E às vezes também você não gosta, o diretor gosta, às vezes... geralmente a gente não gosta, porque a gente precisaria de mais de tempo. Mas o público gosta, o diretor gosta, o outro ator parece que acreditou no que a gente falou, e assim vamos tocando, né? São jogos diferentes, entende? Eu lembro de uma história boa,
dessa história do teatro, né? Como o teatro tem uma carga do que você não controla, né? O Ben-Hur, o filme Ben-Hur, ele é baseado numa peça, numa obra, né? De Sim, texto, depois virou peça. E nessa peça, numa das apresentações nos Estados Unidos, parece que foi um coronel, um general da Guerra de Secessão do Sul americano que escreveu o Ben-Hur. E, se eu não me engano, numa das apresentações, o Ben-Hur não ganha a corrida. Eles fizeram superprodução. Havia como se fosse uma esteira ergométrica que a gente usa, mas para os cavalos, para as vigas. A corrida das vigas. Fazia no palco, era um palco gigantesco e tal, só que numa dessas aí, quem ganhou a corrida foi o Messala. Então, você imagina o grau de adaptação. Os caras falam, não, para, deu errado, vamos voltar, vamos pular. Eu fico imaginando o que os caras fizeram a hora que o Messala ganha a corrida e não o Ben-Hur. Mas é o que o teatro proporciona, né? Muita coisa pode acontecer. Ele tem um risco, mas engraçado, parece que você deu um fora dentro da sua casa. Enquanto você está na mídia, você está no teatro, você está no cinema e na TV, parece que você deu um fora na casa dos outros, aí é diferente, sabe? Parece que você deu. Parece que você peidou você peidou no almoço de domingo. Na família. E quando você caga no cinema e na TV, você peidou num shopping, sabe? Uma coisa assim, todo mundo virou. É diferente, porque ali é meio a casa da gente, a gente qualquer coisa ri e volta com o público inteiro. E pelo menos o nosso cinema atual, né, muito influenciado pelo cinema americano, que paga muito pau por real, nós estamos influenciados nós estamos muito pagando pau por real. Então, tudo tem que ser muito realista, né? A pessoa não basta ser um bom ator como Daniel Day-Lewis para fazer aquele filme Esplêndido, que é um filme subestimado, né? Do Lincoln. Tem que botar uma prótese no nariz, que é uma bobagem, né? Ou você convence como ator ou não. E ele não só convence como ator, como eles põem uma prótese, porque eles acham que tem que fazer essa coisa de parque temático no ator. Né? É triste um pouco. E no teatro, você pode botar o Lázaro Ramos fazendo com a cara dele o presidente Lincoln, que ninguém vai achar nada. Então, o teatro se safa melhor nessa, porque não paga pau por real. Entendeu? Porque ele é... Eu ouvi alguém dizer, isso não é meu, porque é muito bom, que o teatro é narrativo. É aqui, ó. E o cinema, pelo menos o que nós estamos vivendo hoje, né? Já isso passa também um pouco, paga muito pau por real. Mesmo os Vingadores, aquelas explosões todas, está tudo dentro de um cânone realista beça, né? De realista e previsível a beça que ninguém aguenta mais. Né? Mas é isso. Agora, eu falei do Lincoln, e mesmo assim o Lincoln é um grande filme. Imagina se eles relaxam, hein? E param de botar na lista. Que filme que não seria? Podiam ter gasto dinheiro com outra coisa, né? Eu acho que eu pelo menos gosto é complicado falar assim, né? Mesmo sendo apontado como crítico, né? É uma palavra desgastada, né? Não só na minha área, mas gastronomia, crítico de qualquer área é um sujeito desgastado. Eu acho que apontar qual filme você deve ver ou qual você não deve ver é muito delicado. Eu consigo falar de outra maneira, assim, para mim, Rogério, tem filme que eu consigo ver 2, 3, 4 vezes, tem filme que eu só vou ver uma vez. Bom, sim. Entendeu? Eu canso, apesar da idade, eu canso de rever Poderoso Chefão, porque tu passava, aquela história tá passando na sala. Vê-lo até... Exatamente, mas eu não consigo, infelizmente, eu gosto muito de humor, né? E a gente tem uma carência muito grande, eu diria, nesse gênero. Né? Tem gente que abusa de fórmulas, essas fórmulas 2, 3, 4, torram a paciência. Eu gostava de rir, cara, eu gostava de aquela gargalhada de chorar, sabe assim? Eu sinto muita falta disso. Então, filme que eu não vou ver. Eu não vou ver 2 vezes esses filmes. Você me entende. Agora, esse foi o meu desabafo.
Me diz uma coisa. Ótimo. É que você está numa função que, como crítico, você tem que, lembra daquela expressão conferir, né? Você tem que conferir o que o pessoal está vendo. E às vezes você sabe que é um amontoado de mediocridade e de clichê, mas você é obrigado a lidar com essa época. Sim. Você é obrigado a lidar com essa época, porque você é obrigado a contar com a sua paciência e, de repente, com o seu olhar mais benevolente, falar, bom, ok, vamos ver o que isso daqui tem de bom, né? Porque não é que é um lixo, é que a gente está cansado, mas também é culpa da nossa idade, talvez. A moçadinha que está vindo talvez goste, né? O que eles não sabem é que o menu podia ser mais diversificado, e não é. Sim, é chato, é a repetição do menu, não é o menu. Você falou de filme de super-herói, é a mesmíssima coisa. Você tem talvez o impacto do primeiro, o impacto do segundo, mas chega um momento que aquilo enfastia, né? Você não aguenta mais, né? Mas aí não é possível, isso vai botar em algum momento, porque ninguém aguenta, os atores não aguentam mais, ninguém aguenta mais. Mas como o cinema está voltado há muito tempo, o cinema comercial, pelo menos, os blockbusters, estão voltados para adolescentes ou pré-adolescentes, eles estão chegando no mundo. Então, eles é que saem de casa. Eles é que saem de casa, porque ninguém mais sabe que tem medo, tem preguiça. Então é isso que rola, né? Quem sabe agora, né? Com a gente. Eles vão envelhecer, só que aí chega mais outra horda. Aí a gente só espera que também algum movimento, a gente nunca sabe isso, a gente não é, né, sociólogo nem nada, algum movimento cultural surja para que mostre que a gente pode ter um entretenimento de mais qualidade, ou que a gente pode ter esse entretenimento e mais outras cositas, e não só sempre a mesma coisa, porque isso está contagiando o cinema mundial, né? Está tudo ficando assim. Então, às vezes, você vai para o Netflix, você às vezes vai e fala, pô, eu quero ver um filme de tal país, assim, você já vê a fórmula ali, você fala, meu saco, né? Você já adivinha o diário, você fala, pô, vocês também, né? Mas por quê? Por causa da globalização. Tudo tem um lado bom, um lado ruim. A globalização distribuiu talvez mais renda, cultura e qualidade, mas também torna tudo meio pasteurizado, né? Porque os caras querem número, né? Eles sabem que aquela fórmula funcionou e vão embora. E isso é uma coisa que você falou. Você falou que a gente confere, que a gente analisa, por exemplo. Eu não posso ir contra esses filmes. Curiosamente, eu não mencionei título, mencionei estilo. Esses filmes levam 1 milhão e meio de pessoas ao cinema. Eu não posso ir contra esse 1 milhão e meio. Tem que respeitar. Mas por isso que esse critério é absolutamente meu. Eu não vou ver esse filme 2 vezes, não é nem que me... Sabe aquela nem que me paguem? não vou. Mas, enfim, tem quem vai. Nos primeiros 5 minutos já explodiu tanta coisa, já chegou no auge, aí depois fica quicando do chão para o auge, toda hora. Não há curva dramática que aguente. Então, a gente que está acostumado com curvas dramáticas, quando vê que não tem nenhuma, só tem êxtase, né? Só tem lá, é tudo lá em cima. Quem que aguenta isso, cara? É uma música tocada alta. Imagina uma música tocada alta o tempo todo. Não dá, não tem nuance. É mais isso, não é o super-herói. É a falta de nuance, não é o tema, não é o quê, é como. Exatamente. Olha, se um dia eu conseguir montar o Inside Actors Studio, a versão brasileira do Inside Actors Studio no Brasil, você vai ser o meu primeiro convidado. Poxa, que honra! É muito legal, né? Eu acho genial você falar. Eu dei a sorte de, como jornalista, trabalhar nessa área, que sempre foi minha paixão, né? Conversar sobre uma arte, conversar sobre esse tipo de trabalho, sobre essas experiências com uma pessoa como você, para mim é ímpar. Eu não quero ficar perguntando o bege, né? Claro, né? Eu não vou, há limites para essas coisas, mas a gente está falando sobre. Eu imagino que é um tema que
que te agrade falar. Nem todo mundo reage como você, né? Tem gente que prefere um pouco mais de distância. Mas, enfim, já sei que com você eu vou conseguir falar. O hábito vai tornando as pessoas um pouco morninhas, infelizmente. Ou algumas já são, e a gente descobre. Porque tem gente que é muito interessante, mais interessante trabalhando do que conversando. Sério, vai por mim. Não, claro. Somos diversos justamente por isso. Correndo. Falei que saí correndo. Boa, boa. Meu velho, me diz uma coisa. Eu fui atrás do making off também, do Durval, e aí depoimentos das pessoas na época e tal. Tem tanta vergonha disso. Não, mas tá bom. Só me conta, porque pelo que eu entendi, eu quero repassar essa história só. Não vamos Pelo amor de Deus. Entrar nos detalhes. Mas assim, você não foi fazer esse teste logo de cara. Ocorreram outros testes, né? Outros atores foram testados. E aí, em algum momento, você apareceu. Como é que é? Eu apareci porque já vou lembrar o nome dela. Tem uma moça que tem uma agência aqui, ou tinha, chamada VGI, Vivian. Ela e a Ana tinha contratado essa agência para procurar pessoas para esse filme. Foi através desse agente. Essa pessoa me ligou e eu fui fazer o teste com a Ana, mas ela tinha já feito até um filme demo. Ela tinha pego e tinha feito quase todo com o Jairo Matos, se não me engano. O Jairo Matos, vocês sabem quem é o Jairo Matos, né? Sim, o Jairo Matos. Ela tinha testado com o Genésio de Barros e ela estava para decidir, porque nós somos muito diferentes fisicamente, de tudo, entre eu e o André, o marido dela, André Bujan, no final. Mas ela acho que ela já tinha um André, mas ela não estava bem certa. Ela fez comigo, aí foi bom, porque ela não decidiu, ela ficou dividida de novo, entre eu e o André. Aí ela ia em casa, ela tomava café, ela ficava olhando para minha cara, eu estava começando a me irritar já com isso, sabe? Eu estava começando a me irritar já. Eu falei, poxa, né? Decide também. Eu, assim, no subtexto, não a gente já riu muito disso. E antes disso, quando eu fui fazer o teste, ela estava... Eu não sei se eu era mais um teste, embora eu tenha sido o último, acho que ela não ia parar em mim, né? Ela ia para frente, nem sei se ela fez mais testes, não sei. Eu acho que não. Ela estava já no final de algum tipo de cronograma, mas ela estava meio... Me parecia, ela estava um pouco sem saco de fazer o teste. Depois eu vi que não, que ela, como toda mulher que trabalha no meio masculino, coisa e tal, ela adquiriu um jeito muito assertivo de fazer as coisas, sabe? Ela é assim, embora ela não seja assim, mas no trampo, ela é muito direta. Né? A mulher, às vezes, tem que ser um pouco mais direta, porque ela não é respeitada, nunca foi, né? A mulher fala uma coisa que está todo mundo duvidando, né? Então ela tem que falar mais alto, né? É um saco isso, em qualquer lugar, né? E nas artes não é diferente. Então, aí eu lembro que eu fiquei meio assim, ela falou, lê a tal folha, assim, tipo, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Lê a tal folha, assim, uma coisa meio assim. Eu falei, tá legal, não sei o quê. Eu falei, eu não recebi esse aqui, porque eu tinha me mandado 2 cenas, e ela me mandou ler, é mais ou menos isso, tá? Faz 20 anos. Mas ela me mandou ler, eu falei, mas eu não recebi isso aqui. Como que não recebeu? Ela falou assim. Mas ela estava falando um pouco com ela, e com talvez alguém que devia ter sido, sabe, o responsável por me enviar a cena. Como que não recebeu? Então vamos lá ler, assim, sabe uma coisa meio... Não era meio comigo, mas não era. Aí eu comecei a ler, cara, com um mau humor, sabe, o negócio, mas é que eu não é que eu estava fazendo um pouco, nem tava fazendo desfeito. É que eu estava me sentindo um pouco desrespeitado ali, embora eu sabia que tinha alguma confusão no ar que eu não estava acompanhando, e era uma certa irritação dela já. Aí eu sei que
eu comecei a ler, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela adorou esse tom um pouco irritado, acabou passando por coisa que ele é um ser... Esses magrinhos irritados, né? Esses caras meio irritados, meio pitaqueiro, né? Meio perdido, né? E, ao mesmo tempo com uma coisinha muito reativo, né? Eu acabei ficando, quer dizer, eu devo ser um pouco assim também, e aqui, naquela hora aflorou. Eu sei que ou eu caí numa armadilha, né? Me ocorreu agora. Ou me ocorreu agora. Me ocorreu agora, 20 anos depois. Ou eu caí numa armadilha. Ela é diretora manipuladora. Pode ser, mas o nosso relacionamento foi o melhor possível, viu? Ela, em momento nenhum, ela usou isso não falaria agora também. Ela usou de algum tipo de artifício para tratar a gente de modo que a gente agisse mais como essas coisas, tipo aquela... Como é que é o nome? Fátima? Como é que é o nome? Sim, aquela que bate, né? Nos atores. Aquela que bate nos atores. Absurdo isso. Essa mulher devia ser excluída não é nem dos filmes, ela devia ser excluída do planeta. Manda para Marte uma pessoa assim. Não tem desculpa para maltrato com ninguém, com bicho, com nada. Não tem. Os meios não justificam os fins. Engraçado que esses atores todos babam ovo para ela, né? Põe sempre no filme, né? Que nós sabemos quais são. Põe sempre no filme. E babam ovo para ela, né? Eu já ouvi alguns se pronunciando contra. O Wagner defende. Eu já vi ele defender. E eu estou falando aqui porque ele vai defender. Ele defende. Acha ruim quem acha ruim, sabe? Absurdo. Depois a pessoa vai falar que é de esquerda, que tem compaixão, e apoia uma pessoa que é sádica. Eu não entendo isso. Nossa, aqui, agora eu, como fala, eu tangiversei, hein? Não, mas é que nós estamos falando um pouco sobre... Nós estamos falando um pouco sobre Durval e um pouco sobre a vida. Mas né? Tá tudo no mesmo pacote. É por isso que eu te perguntei, assim, lá atrás, assim, não, olha, Durval foi embora. É óbvio que tem a memória, são 2 décadas, né? Mais de 2 décadas. Então, a gente é traído por as lembranças que sumiram aí, né? Mas é importante... enfim, as coisas são assim, né? São fluídas, né? A gente não consegue estancar. Tá, agora vamos fazer isso aqui. Por isso que essa conversa, para mim, é o que você consegue tirar de melhor na sétima arte, é uma conversa assim. Me diz uma coisa. Adorei a expressão. Traído pela lembrança, adorei. Não, então, a gente né? Quando você começa a contar décadas, né, Ari, você sabe como é que é, né? Eu já conto décadas, já tenho neto. Como diz um amigo meu, eu já falei. 2 horas e uma bebida forte, a gente conta tudo esses podres. Nossa, assim, eu nem beber posso mais. Olha a que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Você consegue arriscar um palpite ou já ter uma opinião formada sobre por que Durval se tornou tão relevante assim? Era um momento, a gente tinha, né, essa questão das mídias que estavam sendo suprimidas, a gente já tinha todo o histórico, né, do vinil para o CD, a gente teve VHS para DVD. Você consegue fazer uma teoria e explicar por que foi tão marcante? O que ele fica na cabeça das pessoas? Por que o filme fica tanto na cabeça? Não sei, acho que talvez isso aí que você falou, não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso, é difícil saber porque as pessoas gostam das coisas, né? Mas eu penso que uma boa é isso, a fragilidade dele, que é a nossa fragilidade mesmo, de acompanhar os tempos, né? Sair de casa, trocar as mídias. Hoje em dia, trocar as mídias parece que é tão fundamental e se adaptar, veja a gente aqui, né? Se adaptar às mídias é tão fundamental à sobrevivência, saber manipulá-las. A minha namorada vive me cobrando, pô, você não agita a rede social, sabe? Está sempre... E eu falo, eu não respondo na hora para não esticar o negócio, né?
Eu falei, então, tudo bem, eu fico, mas eu... E não é que eu estou resistindo com o tempo, não. Às vezes eu posso resistir contra a coisa, não é por ser velho. Eu conheço jovens que são resistentes à mídia social, né? Sim. Então, existe muita pressão do mundo, interna, externa, né? Para a gente pegar, acompanhar os tempos. Mas quem que acompanha? Então, o Durval representa um pouco esse... A gente estava falando de delay, né? Representa um pouco esse delay que nós estamos sempre. Né? Olha atrás de você, tem essa parede toda descascada, né? Nós somos essa parede, cara, tentando brilhar nesse reflexo do sol. Hein? Nós somos meio patetiquinhos. Você reconhece esse frame aí? Sim, claro. Isso daí é a fachada Peraí. Aqui, ó. Da locação. Você está aqui embaixo, mais ou menos um pouquinho para cá do meu ombro. Você tá. É o frame. É a primeira, né? É a primeira vez que o Durval aparece depois daquele plano de sequência belíssimo, né? Você tá em pé, só que você está olhando para o outro lado. Você está olhando para aquele lado ali. Aí eu falei, putz, eu queria tentar um enquadramento, mas não deu. Foi uma das primeiras, se não foi a primeira, foi uma das primeiras cenas a serem filmadas, porque você sabe, mas as pessoas não sabem que o cinema é todo fora de ordem, né? A ordem é de origem, obedece a um critério técnico, não dramático, nem humano, nem nada. Mas essa foi coincidentemente, foi uma das primeiras cenas. Até para a gente eliminar um pouco a rua e ficar quieto lá dentro, sabe? Vocês pegaram um imóvel, se eu não me engano, era um imóvel que estava dois. Eram dois. Um era produtor. Isso. Eram dois que agora tem um prédio, ou dois ali, na Alves Guimarães, com a Arthur Azevedo, o cardeal. Arthur Azevedo. Enfim, eu esqueci agora. Tem problema. Depois da Teodoro é o quê? Arthur, né? Arthur Azevedo com Alves Guimarães. Arthur só desce. Isso, Arthur só desce e Teodoro só sobe. Exatamente, só desce. Então, quando você chega na esquininha ali, tem aquelas casinhas inglesas do outro lado, né? Na Arthur Azevedo. Então, aqui na esquininha, exatamente, é bem paulistano, né? Essas casas estavam para ser demolidas, sim. Tanto que existe a demolição real, né? E nós fizemos dentro da casa. Então, a sala realmente a sala, não tem um estúdio. A sala é a sala, a cozinha é a cozinha, o quintal é o quintal, a edícula é a edícula, o quarto é o quarto. Só para subir o cavalo, que teve que ser construída uma rampa. Ele não subiu a escada, ele subiu por uma rampa. Fizeram um buraco na parede para ele subir, depois simularam que ele estava subindo a escada, empurrando ele um pouco no corredor. Mas foi feito. E na outra casa do lado, que ia ser demolido juntos, era a que a gente chama de base, né? Base é onde ficam os escritórios e todo o pessoal de apoio ao filme que fica ali do lado do filme, não importa onde o filme esteja, o tempo inteiro. Legal. Você considera seus trabalhos meio como filhos, assim? Você fala, olha, eu me orgulho desse, esse aqui. Eu sei que você é muito crítico, como você disse, não se vê nem nada, mas como é que é a tua relação com esses trabalhos? Olha, se eu pegar aqui 45 do segundo grau, do segundo tempo, 45 do segundo grau é do Spielberg, 45 do segundo grau, do segundo tempo, 45 do segundo tempo, com a amarração do amor, com o filme que eu fiz com o Hugo, que foi muito mal lançado, o Dori Gabriel. Não sei se você deve ter ouvido falar. Acho que você... Exato, Dori Gabriel. Que é incrível o filme. Foi super mal lançado, porque estava no auge da pandemia. E o filme... e o filme é incrível. O Durval, tem 4 filmes que eu sou, pelo menos, protagonista. Para um ator, mesmo um ator assustado, inseguro, como eu, mesmo a Barba Branca, eu só virei um velho inseguro. Foi isso, porque eu fiquei mais... Antes eu era um jovem inseguro, eu sou um velho inseguro. A coisa só fica mais cada vez mais patente. Se a barba é preparação para algum próximo trabalho... A barba é para um filme, sim.
eu estou fazendo agora no Gogó do Paulinho, segundo filme do Paulinho Gogó, dirigido pelo Santucci, que eu estou adorando mesmo, não é Elise. Roberto Santucci? Roberto Santucci, incrível ele. Adorei, a gente já ensaiou, adorei ensaiar com ele. Mestre. E eu vou fazer o Paulinho está lá uma certa fase da vida dele muito ruim, o personagem, né? E aí ele acaba na rua uma hora e tem um mendigo que é um pouco vira um coach dele, porque o mendigo dá uma de terapeuta, de filósofo, né? Então eu vou gravar nesse sábado próximo aí, agora ou no dia 8 de dezembro. Eles estão para ver nessa semana, então por isso que eu estou com essa barba. Agora eu me perdi completamente o que eu estava falando, você lembra? Você relacionou os filmes, né? 45, tal. Então claro que eu me sinto, eu fico muito proud, eu fico muito orgulhoso, claro, do meu tamanho. Até eu estava falando para minha namorada outro dia, eu estou parecendo um Columbo, né? Falo toda a minha mulher, a minha namorada. Tinha um personagem que ele só falava Você lembra do Columbo? Ninguém lembra. Você não lembra. Como não lembra? Ele ainda fazia assim, mais uma perguntinha, só mais uma perguntinha. Era assim, genial. Ele falava assim: se eu pedir um autógrafo para você, você me dá, porque a minha mulher não vai me perdoar de ter estado aqui e não ter pego. E o cara, ele sabe que o cara é culpado, mas ele vai pegar o autógrafo, né? Exatamente. Não, então Os Detetives. A série se chamava Os Detetives e o Columbo era vivido pelo Peter Falk, era um dos detetives. Você é foda. Eu já vi que você fala. Tinha o Macmillan, que era o Dennis Weaver. Sim. Tinha o casalzinho. O casal Macmillan era o Rock Hudson, e esqueci o nome da mulher dele. E aquela menina. E tinha aquele cara, tinha o Dennis Weaver, que fazia um cara que nunca passava os filmes. Era o MacLeod. MacLeod. E nunca passava. Passava só os outros. Ele ficou famoso no Brasil, mais do grande público, por causa do O Encurralado. Acho que tinha um outro seriado que ele fazia quando ele era mais jovem, ele não tinha barba, mas enfim. Olha, o Encurralado era incrível. A gente é contemporâneo, hein, Ari? Acho que a gente está. Eu não tenho tanta barba, mas é branco. Eu cansei de ver o filme, que o Encurralado é um dos filmes primeiros do Spielberg, que ele fez, moleque, um pouco depois de ter feito o Night Gallery, que ele dirigiu, né? Uma série que tinha de terror. E ele dirigiu alguns episódios de Columbo também, só para você saber. Deve ter dirigido. Todos eles passam pela televisão, né? Todos passam pela televisão. Alguns ficam por lá, né? Outro dia eu estava vendo, não sei o que, quem tinha dirigido era o grande Sam Peckinpah, que ninguém mais fala. Que é um diretor de... Você sabe quem é, né? Meu Ódio Será Tua Herança. Dirigiu muita TV, muita TV. E eu cresci amando esse cineasta. Amando. Eu gosto também. Eu vi Meu Ódio Será Tua Herança umas 500 milhões de vezes. E ele fez um filme muito bom que já teve refilmagem com o Steve McQueen e a Ellie McGraw, que em inglês chama acho que The Getaway. Teve uma versão chamada A Fuga, que é do Peckinpah, mesmo esquema, slow motion, né? Câmera lenta, aquele recurso do cara engatilha a arma, atira, dá aquele slow motion, né? O Meu Ódio Será Tua Herança tem muito disso. E esse filme com o Steve McQueen teve uma refilmagem com o Alec Baldwin e com a Kim Basinger, que chamava, agora não lembro. Em português ele recebeu outro nome, mas a trama era basicamente a mesma. Mas o Peckinpah, antes do John Woo, era quem mais usava slow motion. Era para os críticos que estão nos vendo e não lembram, o Sam Peckinpah era admirado por uma galera e criticado por outra, porque diz que ele estetizava a violência, porque o sangue saía, porque não tinha muito sangue. Você via o cara botar a mão assim e cair, né? Aí o Peckinpah dava close e fazia o sangue espirrar e a pessoa ir morrendo. E assim. Não tinha isso até a década de 60, até o Peckinpah. Não tinha isso. Não, era muito... Talvez um pouco no Kurosawa, ali no
né, isolado ali nos Sete Samurais, alguma coisa, talvez, mas o foco era a violência. E a gente tangiversando, mas tudo é cinema, tudo é lindo, né? Nós fizemos o que fizemos e estamos ainda onde estamos, tem tudo a ver por causa dessas pessoas, porque eu tenho certeza que meu fascínio por essas pessoas todas que eu citei, me fizeram falar, pô, eu vou agarrar essa profissão porque eu quero estar ao menos próximo do cocô, do cavalo, do bandido, dessas pessoas que eu passei madrugadas com a televisão baixa, porque senão meu pai ia me pegar, porque eu tinha que acordar cedo. Então ia reprisar o Vitelone, sabe, os Boas-Vidas. Você acha que eu ia perder, mano? Ah, que isso, cara. Foda-se o colégio. Para mim era curioso. O meu pai trabalhava o dia inteiro e era o momento que eu conseguia ficar com ele, era o momento da televisão. Então eu consegui ver muita coisa com ele, a menor, né, com censura, sei lá, Psicose, por exemplo, eu vi com 15. Que não é, mas assim, eu passei mal com Psicose, porque eu tinha medo da velhinha ali, né? Não vamos dar spoiler, né? Vai saber se alguém assistiu. Olha o spoiler, né? Exatamente. Mas eu assisti muita coisa jovem por causa do momento com meu pai. Eu curtia o que ele assistia, eu assistia. Às vezes eu não gostava, mas enfim. Então, depois eu fui retomando. Meu pai foi um grande... Desculpa, a gente está com delay, eu sei. Meu pai foi o grande responsável, meu pai, um pouco minha mãe, por eu gostar tanto de cinema até hoje, né? Tudo que quando a gente fala mal de cinema, que a gente está defendendo o cinema, né? O cinema que a gente cresceu e acredita, né? A gente e eu, tá? Eu botando você no time. Não, pode ir, vamos lá. Foi muito culpa dele, porque ele cresceu, e meu pai teria 100 e tantos anos agora, né? Então, ele cresceu na chamada época de ouro do cinema, anos 40, até, né, a época de ouro do cinema de Hollywood, diga-se de passagem, né? Foi final dos 30 até o começo da TV, 50 e pouquinho, né? E meu pai, o panteão, Humphrey Bogart, meu pai parecia muito o Fred McMurray, que só você sabe quem é, a Barbara Stanwyck. Eu cresci, exatamente, queixo quadrado, dupla indenização, sei lá como é que chama aquele negócio. Maravilhoso. Meu pai era a cara do Fred McMurray, cara, só que era vesgo, meu pai, não o Fred. Então eu cresci sabendo quem era Lana Turner, Humphrey Bogart, eu sabia, como até hoje eu sei, e gente da minha geração às vezes não sabe porque não se ligou, ou até sabe, mas já morreu, sei lá, mas a maioria não sabe como a gente sabe, porque meu pai falava, esse aqui é o Bogart, esse aqui é o John Wayne, pô, essa daqui é a Aida Lupino, sabe? Que depois eu fui descobrir que cometeu duas direções, né? E depois a gente vai complementar. Meu pai não sabia nada. Acho que ele achava que as pessoas se reuniam e contavam uma história. Ele não sabia nada sobre direção, nem sobre... Porque as pessoas não sabiam mesmo, né? A gente foi descobrir os diretores quando o pessoal começou, particularmente cair do cinema, né? Começou a publicar coisas em Paris, destacando muito o papel fundamental de, notadamente, diretores americanos, né? Como John Ford, né? O grande John Ford, que pessoas, aliás, eles mesmos não gostam de falar, né, disso. O John Ford, quando vão perguntar para ele, é muito engraçado. Ele fala, e como é que é o negócio? Ele fala, eu ponho a câmera. Não foi nada ali, velho. Como você fez aquilo? Ele falou, com aquele sem olho, com uma câmera. E acabou o papo, velho. Para eles era muito concreto tudo, né? Contar uma história. O John Wayne que falava, né? Como é que você... como é que você... Teu estilo de atuar? Ele falou assim, eu preciso lembrar se é essa ordem, fale pouco, fale claro. Exato. E fale alto. Isso. Alguma coisa assim. E também não fale rápido, né?
Também não fale rápido. O fale claro é assim, você tem que ser claro no que você está falando, você não pode enrolar. E se você pegar o estilo dele, né? Você sabe que tem alguém construindo o diálogo, tal, mas o estilo de atuação dele é aquele, sempre foi aquele, né? Você não vê o cara dando muitas explicações, né? Tem uma história boa, putz, ali, nós vamos ficar aqui a tarde inteira, cara. Tem um filme chamado Os Filhos de Kate Elder, com John Wayne, Dean Martin e outro elenco. E tinha um jovem chamado Dennis Hopper, estava começando a carreira. Sim. E o Dennis Hopper veio do Método, veio do Actors Studio. E aí eu não lembro quem é o diretor. Aí o diretor falou assim, ô Dennis, é o seguinte, isso aqui é filme do John Wayne, hein? Ele não quer saber dessa coisa de método. Sabe? Mas qual é a motivação do personagem? Eu preciso entrar no personagem. Show, é o seguinte, é isso aí e acabou, entendeu? E aí foi, acho que é o primeiro e único... Não, ele teve mais um papel, mas foi anterior, que era no Sem Lei e Sem Alma, com o Burt Lancaster e com o Kirk Douglas. Mas esse daí foi a experiência dele com o John Wayne, nunca mais. John Wayne nunca mais chamou o cara para nada, porque é isso, né? Eram escolas diferentes, né? Momentos diferentes. São escolas diferentes. E você vai ver no cinema, os caras não estavam errados, né? Resulta também. Sim, exatamente. Resulta, eu acredito em tudo. Eu não sei, às vezes eu olho assim e falo, pô, não seria mais assim muito hoje. Mas a história está toda lá, né? Eu entendo tudo. Né? Eu entendo. Né? Tem uns atores que você fala, mas isso está um pouco, não é over, mas está um pouco destacado demais, né? Porque eles eram muito educados, né? Eles eram muito preparados, né? Eu acho que a imortalidade desses filmes, então Casablanca, por exemplo, do Bogart que você falou, ou Rastros de Ódio do John Wayne, ou Poderoso Chefão, eles são imortais porque, apesar do estilo diferente, apesar dessa coisa mais quadrada, talvez, não quero chamar de quadrada, pelo amor de Deus, mas, enfim, menos método, menos orgânico, como o pessoal adora dizer, talvez passe mais uma mensagem, uma veracidade, passe mais a história. Acho que talvez esse pessoal mais orgânico, que entra no personagem, que passa mal, fica doente, depois tem que exorcizar e não sei o que lá. Talvez esse filme não dure 2 décadas, não dure 3 décadas. Não dure, e às vezes... É o que eu falei, eu falei hoje, né? Às vezes eu estou muito preocupado com uma cena. Estou preocupado até chegar no estúdio, fico preocupado até 1 segundo de fazer, às vezes faço, ainda fico preocupado, depois vou para casa preocupado. Aí as pessoas falam assim, nossa, que puta cena. Né? Quem manda é quem está vendo, é por isso que eu não vejo. Porque quem manda é quem vê. Não, quem faz, vai lá e faz, e dá o seu melhor. Mas quem manda é quem vê. Né? O meu querido. Oi. Não, mas você precisa ter uma recompensa. Qual é a tua recompensa? É isso? É o pessoal vendo? Você lá escondidinho, atrás da cortina, vendo se o pessoal está gostando? Não, de jeito nenhum. Isso me deixaria... Porque se eu ouvir alguém roncando e um casal dando um malho ali, eu vou falar, tá vendo? Você não serve nem para interromper um amasso. Qual que é a minha recompensa? Você é muito severo com você mesmo, hein? Todo mundo fala isso, é verdade. Eu devo ser, sim. Eu sei como é. Isso não é bom. Não é bom mesmo. É bom a gente falar para a gente ouvir, né? Nós mesmos ouvimos. Não é bom. No fundo, alguém já falou isso, os orientais repetem, no fundo tem uma vaidadezinha aí, né? Porque se fosse... no fundo tem uma vaidade, porque se fosse mais... esse destemor, ele exige uma certa humildade. E às vezes eu fico pensando, tem uma vaidadezinha assim, não dá cara para bater, porque todo ato demonstrativo
Isso eu sempre penso, às vezes, quando eu estou muito nervoso, assim, para fazer uma peça, ou para ensaiar, ou para gravar. Eu falo, todo ato, e uma vez eu li isso também em algum lugar, não sei se foi Dostoiévski, viu? Que o ato da representação ele é sacrificial. Morre realmente alguma coisa. Então, há que se levar em conta um certo sofrimento, porque ele é sacrificial. Então, você vai. O que você está sacrificando naquele momento? Você está em cena, você está num filme, você está sacrificando um pouco da sua privacidade, você está sacrificando um pouco do seu tempo, você ficou estudando também, você está ali, né? Então, é bom você, como um bezerro, abrir suas tripas para o grande Deus Jeová. É mais fácil. Né? Interessante. Meu amigo, que terapia que nós fizemos, hein? Não, eu estou feliz da vida, vou ficar feliz da vida. Quando quiser, estamos aí para o papo. Só reprisa para mim, Ari. Ou então, onde vamos poder conferir seus trabalhos, seja teatro, televisão, cinema? O que está na agulha? Olha, agora eu estou fazendo está no streaming, infelizmente eu não me lembro qual, me desculpem os produtores do trabalho, mas é que os streamings às vezes são produzidos por uma companhia e são distribuídos por outra, você sabe isso melhor que ninguém, né? Então não vou arriscar aqui, mas foi produzido pela Gulani, Fox e Disney. O Rei do Riso, o rei da TV. Opa! Verdade! Quando eu faço o Pedro eu estou fazendo o Pedro de Lara. Você é o Pedro de Lara! Eu identifiquei o Pedro de Lara. Exatamente. Você não me identificou? Identificou? Eu identifiquei. Melhor, eu falei para minha mulher, eu falei assim, olha, eu conheço esse Pedro. É o Ari. Eu acho que é o Star Plus. É o Star Plus, porque Disney e Fox... Provavelmente o Star Plus é o Star Plus, exatamente. Eu também estou achando que é o Star Plus. Eu assisti a série toda, Ari. Que o pessoal gosta, diz que o enredo é bem interessante, né? Ela é muito bem... Eu achei muito bem urdida a confusão temporal, aquilo, quando eu estava lendo, né? Eu não vi ainda. Ainda ontem falava assim, você é bobo, vê que você vai adorar. Eu tô nesse... Não é chapa branca não, viu, cara? Não é chapa branca. Não é. Isso eu já sabia. Quando eu li, eu já sabia. Tanto que, na verdade, eu não sei... A Disney, que tem um pouco mais de responsabilidade, que tem um pouco mais de... Sabe, talvez pelo pela sua posição um pouco mais assim, que tem que responder a muita gente, talvez não se arriscasse nesse projeto. Falo isso agora de peito aberto, mas o projeto já estava em andamento quando a Disney comprou da Gulani, sabe? Aí eles acharam por bem, mas não interferiram em nada, sabe? Então, quem sabe até agora a própria Disney veja que eles podem usar um pouco e mijar um pouco mais fora da caixinha, né? Porque foi incrível. O filme foi incrível, dirigido muito bem pelo Baldini e pela Júlia Jordão. E eles são ótimos. O roteiro era do Barcinski, né? Entre outros, né? Sim. Incrível. E isso é o que está aí. Você já tinha trabalhado com o Xaxá, não tinha? Mas muito. Eu trabalhei com... O Xaxá é uma referência para mim, né? Como ator, como pessoa, como tudo, né? Como tudo. Nós trabalhamos no teatro muito tempo, né? Muito tempo. E já fizemos todo tipo de coisa que como diz ele mesmo, roubar dele. Fizemos de tudo, menos beijar na boca. Mas agora eu acho que a gente beijou na boca uma vez, sim. Ou quase. Se não me falha a memória, você também foi do Ornitorrinco? Porque eu fazia um testemunho de Jeová e ele é um anglicano. Aí tem uma hora que a gente se agarra numa peça de teatro, é um encontro ecumênico e rola um clima entre os dois. Eu não sei se você viu essa peça, viu? Há muito tempo atrás. Não, né? Não, olha, vou ser bem honesto. A memória agora está me falhando aqui, mas você teve o Doente Imaginário?
Sim, sim, sim. Eu era o filho dele. Foi meu primeiro contato com o seu trabalho, foi Doente Imaginário. Eu não sou capaz de dizer. Eu sei que é anos 80. Isso foi 80 e... Peraí, já te falo. 89 e 90. 89 e 90. Foi isso, exatamente isso. Eu já adorava, já gostava muito do Ornitorrinco, já tinha assistido o Bu, que acho que é antes, o Bu. né? Aí depois teve Teledeu, e aí depois teve Teledeu, esse encontro ecumênico que eu estou falando para você, fez muito sucesso também. Aí depois veio o Doente Imaginário, depois veio o Sonho da Noite de Verão, que também fez bastante sucesso, a gente estreou em Nova York e tudo. Não, eu achava sensacional. Não, o Xaxá, a gente é parça, é um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito. Eu particularmente, ele tem uns aninhos mais na frente que eu acho que eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele do lado dele, ele realmente e ele aprendeu com grandes mestres, tipo Dória, sabe, essas coisas. A gente vem recebendo, né, as coisas, né? A gente vem recebendo, né? Dória, Xaxá, eu espero que eu esteja passando para alguém. Cuidado comigo, porque eu sou só uma cópia. Sabe aquela última cópia do carbono que não dá para ler? Eu falo que você é severo, eu falo, mas tudo bem. Mas, bom, vamos lá. Então, ó, você, Ari, você que não assistiu o Rei da TV, então assista o Rei da TV. Você que está em casa, que ainda não teve oportunidade também de assistir, vá assistir. Dá uma olhada no Pedro de Lara, cara, sensacional. Aquilo mexeu, porque eu assistia Silvio Santos, assistia o programa. Assistia. Claro, eu também, o meu era avô, obrigatório, era o que tinha na TV. Meu avô pagava o carnê do baú, ganhou um estabilizador de voltagem. Pensa o quê? Você lembra o que é estabilizador de voltagem? Os caras estão chamando a gente de dinossauro daqui a pouco, você vai ver. Nossa, mas, meu Deus do céu, dinossauro mesmo, mas muito tempo antes do meteoro, muito tempo. Pois é. Bom, então vocês confiram o Rei da TV, mas tem mais coisa. Que mais, Ari? Aproveita, deixa. Nada, deixa eu ver. Para estrear... olha que doido, cara. Eu acabei de fazer uma série para a Amazon sobre notícias populares, onde eu faço um editor de... Eu faço um editor de imagem do Notícias Populares, daqueles bem que vai atrás, meio Amado Ribeiro, que gosta das coisas mais erradinhas e provoca, e se bobear, aumenta as coisas para render uma boa reportagem, né? Acho que vai ficar bem legal, sabe? Bem legal. Isso deve estrear nos próximos meses, mas eu estou sem contato com essa produção que eu fiz. Mas eu posso ser mais específico depois. Essa é uma série que eu fiz esse ano. Deixa eu ver o que mais. Esse ano, como tudo, nós estamos aquecendo, eu não trabalhei muito, né? Porque você sabe muito bem que lançou-se muita coisa que estava represada, mas a produção está tentando agora. Tomara que essa Covid, que nem não aguenta mais, sossegue um pouco, porque nós estamos começando a aquecer, né? Já está, de certa forma, quente, né? De 0 a 10 está 7, 8 o mercado, né? Não está como antes, mas está bem, está bom. Então, eu não sei que eu vou lembrar depois, mas é isso. Tem o Rei da TV e tem o Notícias Populares, que vai estrear nos próximos meses. É bom, é engraçado, é chocante ao mesmo tempo de ver as coisas que Notícias Populares faziam. Sim, mas você adorava, eu pelo menos adorava as manchetes, né? Os caras pensavam numas manchetes. Maravilhoso, não. Você saía rindo, né? Tem as reuniões de pauta para desenhar as manchetes no filme. E aí ficam todos rindo e tentando aprovar qual que é a mais sangrenta, qual que é a mais escandalosa. Fala, mas isso não é verdade. Aí eu falava, mas e daí? É muito legal. Adorei conversar com
você. Em breve a gente faça aí uma promoção bacana desse. Você tá me vendo? Ah, é? Eu estou te ouvindo. Você está me Não, ouvindo? agora voltou. Você ficou out uns 10 segundos. Uhum. Ah, então, perfeito. Então, olha, só vou repassar isso. Tomara que a gente se fale novamente para uma conversa rica como essa daqui que a gente acabou de ter, ou seja, pelo quando você quiser. Filme dos Notícias Populares, enfim, qualquer trabalho, eu vou estar por aí, espero que tenha essa oportunidade. Você tem meu telefone, fica à vontade. Você tem meu telefone, fica à vontade para me mandar recados. Quero ser seu amigo. Tá, não, pode deixar. Eu sou super tranquilo com essas coisas, eu não fico fazendo corrente. Então, talvez eu mande umas fake news para você, mas tudo bem. Não, corrente eu não mando, mas eu gosto de meme. Então, às vezes a pessoa fala, olha, não me fica mandando do meme, porque eu adoro meme. Mas o meu único defeito são memes, correntes não, eu não mando. É isso aí. Ari, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Eu que agradeço, a gente aqui. 1 hora de conversa, acho que você bateu o recorde de conversas, foi ótimo, espero que a gente tenha novas oportunidades. Quando quiser, foi um prazer imenso. Um prazer imenso falar com você, falar com vocês. Eu espero que tenha entretido, tenha ajudado e tenha divertido vocês. Não, pode deixar, com certeza. Eu vou encerrar a gravação. Gente, obrigado aí pela audiência, até a próxima. Mais uma vez, Ari, obrigado pelo seu tempo.